Bem-vindos ao Onero, podcast da ResMed, que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, sou líder de inovação clínica na ResMed e hoje eu tenho o prazer de receber uma ilustre convidada aqui comigo, a doutora Vivian Pitting. A doutora Vivian Pitting, ela é formada em psicologia e fisioterapia, com especialização em fisioterapia respiratória pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado pelo Laboratório do Sono do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre o que realmente importa na prática clínica com CPAP. Vivian, obrigada, viu? Eu que agradeço, Sofia. É muito bom estar aqui com todos vocês, né? Então, uma oportunidade para a gente dividir, compartilhar conhecimento e realmente é um convite muito agradável. Estou muito feliz. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Tenho certeza que as pessoas vão aprender muito com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Então, vamos começar trazendo quando que o CPAP é necessário e num paciente com apneia obstrutiva do sono. E o que a gente tem que olhar também quando a gente pensa nessa indicação, além do IAH? Bom, Sofia, por muito tempo existiu um critério em que a avaliação para o uso do CPAP seria definida pelo índice de apneia e hipopneia por hora de sono, que é o IAH. Mas com o passar do tempo, as pessoas, os cientistas, pesquisadores, clínicos, começaram a perceber que existem outras questões que são relevantes também na indicação do CPAP. Hoje a gente fala muito de um termo em inglês que é hypoxia burden, que é a taxa de falta de oxigênio dentro do organismo. É quanto tempo a pessoa ficou com oxigênio mais baixo e o tanto que esse oxigênio baixou. Então seria um indicador muito importante também para considerar quando você vai oferecer a terapia pressórica. Que pode ser com CPAP, em alguns casos pode ser com um equipamento binível. Claro. Vai depender da gravidade. Então, teoricamente, a gente deveria ver o índice de apneia. Hoje a gente tem uma ideia de que acima de 30, o CPAP seria a melhor escolha. Numa faixa de apneia moderada, que seria de 15 a 30, seria também a melhor escolha se a pessoa tem comorbidades associadas, ou seja, doenças que a gente sabe que estão fortemente relacionadas com a apneia do sono, como, por exemplo, alterações cardíacas, fibrilação, diabetes, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral. Então, assim, quando a pessoa tem uma apneia nessa faixa de moderada, mas tem essas doenças associadas, também seria uma medicação. Mas, na prática clínica, hoje, a gente leva em conta muitas outras questões. Então, a gente leva em conta, assim, o índice de apneia, o tanto que teve de queda da oxigenação, o quanto tempo perdurou, e também questões relativas ao conforto do paciente. Sim. Então, na minha prática clínica, eu tenho pacientes que têm apneia leve e que usam CPAP como opção de tratamento e estão muito bem. Sim. Então, quando você vai diagnosticar um paciente, isso é feito por um médico, determinar o tratamento, hoje a gente tem que avaliar também o que é melhor dentro das condições de vida da pessoa. E para uma determinada pessoa, mesmo com uma apneia mais leve, ou até com uma síndrome do aumento da resistência da via aérea, pode ser sim uma boa indicação o uso do CPAP. E muitas vezes esse paciente com apneia leve, ele também pode ser sintomático, né? E em alguns casos ele pode ser mais sintomático que um paciente com uma apneia grave e isso repercutir no dia a dia dele. Isso é uma observação muito importante que você colocou. Antigamente a gente tratava de síndrome da apneia e hipopneia do sono. A SAUS, tá? né? Que a gente... A SAUS, que se a pessoa for procurar em alguns livros ainda vai encontrar. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Só que com o passar do tempo, as pesquisas foram mostrando que não necessariamente um paciente com apneia grave, ele vai ter sonolência, ele vai ter fadiga, ele vai acordar com uma sensação de sono não reparador. E às vezes um paciente faz uma polissonografia, não tem apneia, mas tem a HERA, tem a síndrome do aumento da resistência, e é extremamente sintomático. Tem sonolência, tem sensação de sono não reparador, tem fadiga durante o dia. Então, isso não seria um critério
critério para identificação do tratamento, né? Porque a pessoa pode ter uma apneia grave e ser muito sintomática, e não ser sintomática, né? E pode ter uma apneia leve e ser muito sintomática. E aí você já entra até num ponto que eu já ia abordar com você. Uns pacientes que não têm sintomas clássicos, que todo mundo espera, né? Tem que ter sonolência e até usam, normalmente se você vai dar uma aula de apneia, querem colocar aquela figura da pessoa cansada, com o olho vermelho. E muitas vezes não é assim. Não. E não é uma pequena porcentagem, né? Que não é sintomática. Não é. Que é sintomática, na verdade. Chega algumas vezes até 50% ali. Pode ser que nesse 50% tem a pessoa que tem uma má percepção, que às vezes ela é cansada há tanto tempo que ela já não percebe. Mas de fato tem a pessoa que não ronca e que não é cansada, né? E as pessoas, aqui a gente fala com o especialista em sono e a pessoa que não é especialista em sono. Então, essa pessoa, ela tem indicação, o CPAP vai ser eficaz para essa pessoa que ela tem apneia do sono. Ela tem um IH alto, por exemplo, mas ela não tem sintomatologia. Ela tem uma carga hipóxica alta também. Com certeza, porque quando a gente pensa no tratamento com a terapia pressórica, a gente não está pensando única e exclusivamente em tratar um sintoma como, por exemplo, sonolência. Claro. Né? Uhum. A gente está pensando no tanto que aquela doença, que é a apneia obstrutiva do sono, ela vai repercutir a médio e longo prazo na condição de saúde daquela pessoa. Uhum. E hoje a gente mais do que sabe que a apneia do sono está relacionada a muitas doenças. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar? A pessoa tem uma apneia obstrutiva do sono, ela não está respirando direito. Se ela não está respirando direito, o organismo dela de noite, ele vai tentar alguns recursos para melhorar essa oxigenação. Uhum. Então, qual o primeiro recurso que ele vai tentar? O aumento da frequência cardíaca, nos momentos que tem esse desconforto respiratório. Uhum. Então, a pessoa começa a ter uma funcionalidade cardíaca durante o sono que não é adequada, não tem um descanso adequado para esse músculo cardíaco. Uhum. A longo prazo, pode criar problemas para esse coração. Além disso, quando isso ocorre, na tentativa de respirar, a pessoa também tem microdespertares. Sim. Esses microdespertares, eles ativam o sistema nervoso simpático. O que o sistema nervoso simpático faz? Ele acaba fazendo com que sejam ativadas espécies reativas de oxigênio. Isso daí vai alterar o DNA celular, vai causar um aumento do envelhecimento das células. Isso vai repercutir no cérebro, no coração, no organismo, no pâncreas. Então, a pessoa vai ter uma alteração metabólica que vai se tornar crônica. Aliás, é uma coisa muito importante para a pessoa que atende o paciente que não é sintomático. O profissional que atende tem que conscientizar muito bem o seu paciente dos riscos que aquela doença vai levar a médio e longo prazo. Perfeito. Principalmente aquele que não é sintomático. Porque o que é sintomático, ele vai usar o CPAP e rapidamente ele vai perceber palpável a melhora, o descanso, a sensação de sono mais reparador, de aumento da disposição. Aquele que não é sintomático não vai ter esse feedback. Então, ele precisa ser muito bem conscientizado do benefício de tratar a doença para que ele tenha efetivamente uma boa adesão. Eu acho tão importante isso que você falou. Quando a gente está como especialista ali, o paciente na sua frente, algumas pessoas até esquecem de perguntar: e o que te trouxe aqui? Porque, assim, uma coisa é o que a gente quer que aumente mesmo, é o profissional que não é especialista em sono que começa a enxergar que aquele paciente pode ter apneia, em alguns casos, por exemplo, no cardiologista, isso não está resolvendo. Mas o paciente que já chegou, por exemplo, para fisioterapeuta do sono, provavelmente ele já está diagnosticado, espera-se que ele já esteja com a indicação ali de CPAP. Mas a primeira pergunta é: o que te trouxe aqui? O que mais te incomoda dessa sintomatologia, né? E não só tratar um número, só tratar o IH. É óbvio que a gente precisa normalizar e resolver. Mas esse é um fator que garante também que a gente consiga um maior comprometimento desse paciente. Com certeza, né? Com certeza. E aí, o paciente que não é sintomático, talvez a gente tenha que investir um tempo a mais na consulta para conscientizar.
ele ou ela, a esposa ou o marido, quem estiver do lado, e uma família toda, para contar com a ajuda deles. Exatamente isso. Por isso que é importante, o CPAP, ele é o tratamento dessa pessoa, mas acaba sendo o tratamento da família, né? Não, com certeza. E uma coisa importante que me veio agora também para colocar, hoje... E uma coisa que eu converso muito com os meus pacientes, hoje a medicina permite que as pessoas sejam longevas, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro, mas não adianta ter longevidade sem qualidade de vida. Absolutamente. Então, dentro desse processo de conscientização, é um ponto extremamente importante para abordar. Então, esse instrumento, a apneia do sono existe. Esse instrumento, o CPAP é considerado padrão ouro para tratamento. No teu caso, já teve todo um trabalho de equipe multidisciplinar e foi decidido que esse é o melhor tratamento para você. Então, além de toda essa conscientização com relação à doença, o tanto que você quer manter a sua independência. Exato. O quanto que você quer preservar da tua saúde para ser longevo com qualidade de vida, para conseguir atuar, para conseguir ter as suas opiniões, para conseguir estar presente no mundo. Então, é essa conscientização também, não apenas de questão de doença, mas também de qualidade de vida e prolongamento da independência. Exato. Porque você está se cuidando. E quando você se cuida, não é um bem para você também. Não é um bem unicamente para você. É para a tua família. Porque a família é afetada com a doença. Então o paciente tem que pensar nele, mas tem que pensar também nas pessoas que ele ama e estão ao seu redor. Exato. E eu acho que aí vale a conscientização da família para apoiar a pessoa, porque a gente sabe que tem esse problema, tem um estigma ainda, e eu via muito no consultório, por exemplo, se a gente pensa numa paciente mulher, e se o marido vai junto e apoia, a adesão vai muito melhor, ou marido ou esposa, a adesão vai muito melhor. Agora, se essa pessoa, ela começa a criar um problema, que o CPAP é um problema no relacionamento, na libido e por aí vai, essa pessoa ela vai abandonar mais cedo, né? E até mesmo eu acho, tem aquele dia que você tá mais cansado, vai esquecer de colocar o CPAP, e a pessoa que tá dormindo do lado, ela já tá dormindo tão bem, por favor, você cochilou, mas põe o CPAP, né? Então ajuda a lembrar também aí. É uma coisa que você falou, né? De quando a pessoa chegar no consultório e falar assim, o que é o sono para você? Por que você veio aqui? Qual é o seu problema em relação ao sono? Mas outra pergunta também é muito importante. Quais os seus medos em relação ao CPAP? Legal. Quais são os seus receios? O que você acha que isso vai gerar alguma dificuldade para você? E aí trabalhar os medos daquela muito pessoa. Legal. Né? Então muito isso legal também é uma mesmo. dica importante. Tem um estudo que você conhece com certeza, é o Built CPAP da Fabiana Iaguihara, do Rogério Silva, do GG. E esse estudo também, você trouxe de envelhecimento, com a própria apneia do sono, os pacientes depois de um mês usando CPAP com uma boa adesão, eles foram percebidos mais jovens, né? Isso então, mesmo. A pessoa que ela não é tão sintomática, ou ela não tem essa percepção, esse é um bom argumento aí que a gente tem também, né? Não, com certeza, com certeza. E eu abro uma brechinha aqui pessoal, né? Porque eu uso o CPAP. Olha, isso é importante, né? E eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo assim, olha, para você atender um paciente que você vai fazer uma adaptação de CPAP, ou falo isso para todos os profissionais da área da saúde que estão envolvidos com o processo de adaptação de CPAP. Se você não usa CPAP, existe uma chance grande, né, porque a gente sabe que é um problema muito prevalente, use o CPAP pelo menos uma semana para você conseguir sentir a dor do teu paciente. Perfeito. Né? Então, use para você... Tenha certeza que isso vai te dar uma maturidade profissional diferente, maior, para você lidar com as dores do seu paciente também. Então, eu uso
gosto. Eu acho que eu tô bem para minha idade também. Sem dúvida. Eu acho que isso que você trouxe é tão importante. E como a gente vem da área da pesquisa também, né? Isso já foi uma coisa natural incorporado pra gente, pra testar equipamento antes de paciente de pesquisa, essas coisas. Então, naturalmente, a gente já foi experimentando pra sentir a dor deles, Sim, né? com certeza. Ô, Vivian, o que você vê de novo aí de estudos trazendo benefício do CPAP para desfechos cardiovasculares? O que a gente tem de mais atualizado aí? Olha, Sofia, eu vou te falar que isso daí até pouco tempo era um problema, porque a gente tinha nós tínhamos vários estudos pequenos, alguns com resultados neutros, alguns com resultados positivos, mas com uma amostra muito pequena. Então estava muito assim no ar. Será que funciona? Será que não funciona? Mas eu acho que esse ano a gente teve uma reviravolta, porque vários pesquisadores se juntaram e falaram assim, não, vamos fazer uma avaliação de todos os estudos que foram publicados até então, de pessoas que usavam o CPAP e que não usavam o CPAP, e entender qual a influência do tratamento com a pressão positiva para desfechos não só cardiovasculares, mas para todas as outras causas de aumento de mortalidade. E foi uma meta-análise maravilhosa que foi realizada, que somou mais de 1 milhão de pacientes. Tá? E foram aplicados instrumentos estatísticos muito precisos, muito cuidadosos, para realmente entender o que estava acontecendo. E foi muito bacana porque incluiu também homens e mulheres. Foram 70 e pouco por cento de homens, 20 e pouco por cento de mulheres. E aí, com esse estudo, o que esses pesquisadores verificaram? Que em torno de, se eu não me engano, foi 37% de todas as causas de mortalidade, houve diminuição do risco de mortalidade para aqueles pacientes que usavam o CPAP como tratamento, em relação àqueles que não usavam o CPAP. E especificamente com relação à mortalidade cardiovascular, houve uma diminuição de 55% dessa mortalidade cardiovascular no grupo que usou o CPAP. Então, assim, esse foi um estudo que foi um divisor de águas esse ano. Hoje, não dá mais para a gente falar que o CPAP não protege, que o CPAP não beneficia no tratamento do paciente. Então, acho que hoje a gente tem evidências científicas muito robustas de que não dá mais para deixar o paciente sem tratamento. Tem um ponto importante aí que... Por que a gente não tinha esse resultado antes, né? Os estudos randomizados mais conhecidos e mais respeitados que a gente tinha até então, eles não tinham uma boa adesão do CPAP, né? A adesão era sempre menor que 3 horas, 2 horas e meia. E o que esse estudo fez, então? Ele resolveu pegar estudos randomizados, controlados, e os estudos que eram longitudinais, mas não eram randomizados, que tinham mais horas de uso e mais tempo de acompanhamento a longo prazo, e somar. Aí a gente vê como que a adesão é importante, né? Então, nos pacientes que usam mais horas, eles encontraram esse benefício. Sim, esse daí foi também um resultado do estudo, além de proteger 37% de todas as causas de mortalidade, 55% da mortalidade cardiovascular, eles realmente confirmaram um outro estudo que nós já tínhamos, mostrando que o benefício do CPAP é tempo dependente. Olha aí. Então, quanto mais você usar, em termos de horas ao longo da noite, mais você vai ter os benefícios do uso da terapia pressórica para a sua saúde. Perfeito. Então, a gente hoje não tem o que discutir a respeito disso. Isso só ajuda os clínicos com um bom argumento aí para convencer o paciente. Com certeza. E falando em adesão, então, a adesão ela é extremamente desafiadora, a gente sabe disso. Cada paciente é único, né? Quais estratégias que você usa para garantir uma boa adesão do seu paciente e
Tem algum momento crítico que você acha que tem que intervir mais ou não? O que você usa de estratégia aí com o seu paciente? Olha, vou falar especificamente das estratégias que eu uso. Eu acho que hoje o sistema de monitoramento remoto é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir, de forma rápida, identificar algum problema e já conseguir intervir, né? Então, isso é um benefício que a gente tem, que a tecnologia proporcionou para a gente e que é um instrumento fantástico. Hoje eu não me vejo trabalhando mais sem essa ferramenta. Eu acho que a possibilidade do paciente ter um aplicativo também para poder se automonitorar, né, para ver o resultado do seu tratamento também é extremamente importante, porque antigamente, né, quando a gente trabalhava, não existia essa tecnologia, o paciente ele não conseguia ter uma ideia do que estava acontecendo, nem o clínico, porque a pessoa ia lá, fazia adaptação de CPAP e voltava depois de um tempo, então você não tinha essa rapidez, essa agilidade para ver os dados de uso, e muito menos o paciente, né? Então, hoje, tanto o clínico como o paciente têm ferramentas extremamente importantes. Mas não é só isso. Primeiro, uma boa avaliação inicial, né? Uma boa identificação dos problemas, dos medos, tudo que a gente já conversou aqui antes, né? E ter tempo para isso. Não dá para fazer isso em 15 minutos, né? E segundo, ter um contato com o seu paciente. Não basta ver as coisas pelo monitoramento remoto, mas também não dá uma devolutiva. Com certeza. Isso acaba estabelecendo um vínculo maior terapeuta-paciente. E hoje, em qualquer área de saúde, a gente sabe que esse vínculo é fundamental para uma boa adesão ao tratamento. E periodicidade, né? Então, você ter periodicidade nos acompanhamentos, ter aquele compromisso de periodicidade. Além disso, saber indicar um bom equipamento, saber indicar, utilizar boas estratégias de terapia pressórica, porque hoje a gente trabalha muito com características fenotípicas. Exato. Então, não é mais um paciente é igual ao outro e a gente vai colocar o CPAP do mesmo jeito para todo mundo. Não. Existem pessoas que têm maior limiar de despertar, que se você, de repente, usar alguma tecnologia, pode ser que leve ao aumento dos despertares durante a noite, você tem um bom resultado terapêutico, mas a pessoa ainda continua com sono. Ou então, aquela pessoa que tem o que a gente chama de alto loop gain, alguma grande sensibilidade a pequenas variações de dióxido de carbono. Então, você também tem que tomar cuidado, porque senão você pode cometer uma iatrogenia, ajustar o equipamento de uma forma que ele vai sair de apneias obstrutivas e vai para apneias centrais, né? Então, o profissional, ele tem que conhecer o instrumento de trabalho dele. Ele tem que entender aquelas funcionalidades e a aplicabilidade daquilo em cada caso. E as máscaras, porque se você também não... A máscara é fundamental, né? Se você não souber entender as características anatômicas daquela pessoa e identificar a melhor interface que é a máscara para aquela pessoa, você vai estar com tudo certo ali, mas a pessoa vai ficar desconfortável com a máscara. Então, são vários pontos que são importantes para junto fazer essa boa adesão. Eu acho que a primeira parte que você falou é uma boa avaliação do seu paciente, você estar próximo do seu paciente. Porque assim, ó, se o paciente pudesse escolher, qualquer pessoa... será que eu resolvo sem o CPAP? Será que pode não usar? É a escolha que a pessoa vai fazer, porque é uma tarefa a mais no dia a dia dela, né? Quando ela vai viajar, é uma tarefa a mais levar a higienização, tudo isso. Mas você estando perto do seu paciente, até a parte de inserir na rotina dele, no dia a dia, e aquela parte de quando a pessoa começa, isso é do ser humano, começa a problematizar e ela não quer que você resolva, ela só quer reclamar. E aí ela vai evoluindo para até que ela desista. Só que se você tá do lado, você simplifica, você traz a solução, né? Ai, olha só, não, vazou ar, minha esposa reclamou do barulho. Ó, senhor, eu vou te ajudar a ajustar a máscara direito, vamos fazer algum ajuste que precisa. Intervir sempre que necessário. Existem várias situações e às vezes situações que não necessariamente você vai ver no monitoramento remoto. Por isso que você precisa ter um bom relacionamento. Eu vou citar uma aerofagia,
aerofagia, né? Perfeito. Você não consegue ver a aerofagia no Perfeito. monitoramento remoto, mas você consegue saber disso estando em contato com o teu paciente. E aí fazer as mudanças que você pode fazer pelo monitoramento remoto para trazer mais conforto para esse paciente e estimular a adesão. Perfeito, Vivian. Eu acho que você trouxe um ponto tão importante, que é a individualização ali desse paciente. Eu vejo muita gente que está começando a tratar sono, procurando uma receita de bolo, assim, qual que é o protocolo? O que você faz? Se você for pensar, o que precisa um estudo randomizado controlar? Protocolo. É protocolo de pressão, é protocolo do número de visitas, é protocolo do tempo que você checa esse paciente. Se a gente pensa em individualização, cada paciente vai ter uma prescrição de pressão específica. Cada paciente vai precisar de um número de vezes específico de contato com você. Então, se a gente pensar que a gente vai colocar todo mundo num mesmo pacote, não vai dar certo, porque não funciona, né? E eu acho que isso é uma das respostas que a gente tem aqui do porquê que a gente tem poucas horas até agora em estudo randomizado controlado também, né? O monitoramento, gosto de pensar, as pessoas, muito se fala das primeiras semanas, como é importante, de fato a gente estar atento às primeiras semanas de tratamento do paciente, como o monitoramento ajuda, os primeiros 90 dias, e a gente tem estudo mostrando aí com Big Data, até o primeiro ano como é importante, né, e como o telemonitoramento ajuda. Mas o que eu vejo é que as pessoas, elas não se preparam para acompanhar esse paciente a longo prazo. Sim. O que você acha? E a gente tem idas e vindas, situações e acontecimentos de um paciente que estava bem adaptado, que isso pode mudar, né? Com certeza, isso pode mudar. E a ferramenta de monitoramento remoto, ela permite que você faça relatórios para você poder ver quem que está usando, quem que não está usando, e a longo prazo você consegue ver esses dados também, né? E eu acho que é extremamente importante isso, e é extremamente importante o profissional que trabalha na área do sono criar uma rotina, não perder aquele paciente. Então, por exemplo, no meu consultório eu falo assim, agora é para sempre, né? Então, eu vou estar aqui sempre disponível para qualquer dúvida que você quiser, que você tiver. Eu tenho acesso ao monitoramento remoto. É importante que você entre em contato comigo, porque muitas coisas a gente pode resolver de forma muito rápida. Então, novamente enfatizando, a gente tem os instrumentos, né? Mas precisa ter esse estabelecimento, esse fortalecimento da relação terapeuta-paciente e se colocar à disposição e mostrar para ele que ele não vai simplesmente adquirir um equipamento e a vida que segue, não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para qualquer coisa que você precisar, você sabe que você tem esse porto seguro. Então, eu acho que isso daí também acaba estimulando a relação de confiança, exatamente, essa relação de confiança. Você trouxe também um ponto tão importante do aplicativo de acompanhamento do paciente, o MyAir, por exemplo. Sabe que eu já percebi que muitas pessoas, muitos profissionais, eles têm receio de orientar o paciente a utilizar com a ideia de que o aplicativo vai substituir o profissional de saúde. E, na verdade, é o contrário, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive, assim, eu tenho inúmeros casos de pacientes, assim, vira e mexe, eu recebo uma chamada de paciente falando assim, eu troquei o meu celular e agora eu não, como é que eu faço para colocar? E eu vou lá e coloco, e aí a pessoa, eu sei que aquela pessoa está engajada, aquilo me dá uma satisfação muito legal de saber que eu fiz um trabalho bem feito, né? Então acho que agrega pra gente, e pessoas que me ligam e falam assim, Vivian, olha, eu estava acompanhando, mas essa noite aconteceu uma coisa diferente, o meu resultado foi assim, ou então vazou um pouquinho mais, aí eu entro em contato com o paciente, vamos entender, de repente é uma máscara que já está com desgaste de uso, precisa ser trocado. Muito pelo contrário, eu nunca percebi, eu nunca percebi essa ferramenta como um instrumento de que vai afastar o paciente do meu acompanhamento. Pelo menos na minha prática, nunca aconteceu. Muito pelo contrário, sempre foi um instrumento a mais de fortalecimento de vínculo. E para mim, uma satisfação, porque
O que eu quero como fisioterapeuta na área do sono? Eu quero que o meu paciente fique bem, que ele fique adaptado ao CPAP, que ele se envolva com a terapia dele, que ele use, que tenha um benefício importante para a saúde dele, né? Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é que ele fique voltando para eu ter aquele paciente, né? Ele vai voltar nos acompanhamentos periódicos, tudo bem, mas assim, acima de tudo, eu quero que ele esteja engajado. Seguro diariamente, Exatamente, né? Ele esteja engajado com o tratamento dele. Eu acho que isso, a gente tem até dados científicos sobre isso, vai muito além do sono, mas eu vou trazer para o sono. Quando o paciente ele se envolve na própria terapia, no próprio tratamento, a adesão muda. Isso vale, por exemplo, para remédio também. Se você dedicou um tempo para explicar para que serve a importância e o porquê da periodicidade, do porquê que ele tem que tomar o remédio todo dia, esse paciente vai fazer direitinho. E aqui é a mesma coisa, né? O aplicativo, o Maiar, por exemplo, ele tem dados básicos para um paciente só para ele ver que está indo tudo bem. Um sistema de pontuação e de gamificação que estimula. Mas assim, eu já vi gente falando assim, não, mas parece que o paciente me procura mais por isso. Calma. Na sua consulta inicial, você vai ter que explicar para o paciente o que é esse IH mais alto ou mais baixo, o vazamento que pode ou que não pode, e que o paciente precisa usar o número de horas suficientes a noite toda e não 4 horas, né? Então, eu acho que isso tem que estar na primeira consulta. Com certeza, não só na primeira consulta, mas sempre sendo reforçado nas outras consultas de acompanhamento. Com certeza. Né? Então, e também... eu considero que não é ético você privar uma pessoa de um instrumento que ela tem à disposição dela para fazer o acompanhamento, né? Então, é um instrumento que o paciente, ele tem ali para fazer o seu acompanhamento. Acima de tudo, eu considero uma excelente ferramenta. Eu acho que em nenhum momento eu senti que eu fui substituída, seja pelo monitoramento remoto ou seja pelo aplicativo do paciente. Mas também um instrumento que ele tem o direito de usar. Com certeza, né? Porque para segurança mesmo, para ver que tá indo tudo bem. Porque ele não precisa te ligar todo dia para saber que tá indo tudo bem. Exatamente. E aí eu acho que é um ponto que estimula o número de horas de uso, que é o principal. Porque ele mesmo, assim, é muito interessante isso, porque eu tenho pacientes que ficam falando assim, não, tal dia eu recebi tal pontuação, mas agora eu já melhorei. Então, eles mesmos ficam se desafiando. Ou, às vezes, da família, que tem várias pessoas que usam o CPAP e ficar no grupo da família. Como que foi tua nota? Mas é uma competição saudável isso, saudável, né? E eu acho bacana porque tá compartilhando que tá tudo bem usar o CPAP, tá tudo bem tratar a apneia do sono, muito pelo contrário, excelente, né? Que bom que a gente tá se cuidando, né? Que bom que a gente tem essa preocupação de estar bem e planejar o nosso futuro de saúde, porque muitas vezes as pessoas passam a vida inteira se preocupando em planejamento financeiro, mas não pensam no planejamento de saúde. O planejamento de saúde também envolve dedicação, disciplina, porque no futuro você quer colher isso. É um investimento a longo prazo. Exatamente. Eu acho que deixar claro, tanto para o paciente ou para todos os profissionais de saúde que estão assistindo a gente, muitas vezes ainda não são especialistas em sono, frisar para o paciente, essa pessoa, a importância de utilizar a noite toda nos cochilos. Em 1993, arbitrariamente, surgiu o conceito de 4 horas de uso, pelo menos, e mais para frente os Estados Unidos aderiu isso como uma métrica de corte, né? Uma vez que lá o sistema é reembolsável do CPAP. E aí a gente foi levando isso como uma verdade. O que a gente viu? Estudos mostram, mais que 4 horas, temos benefícios cardiovasculares, mortalidade, menos que 4 horas, muitos menos benefícios. A gente já viu estudo mostrando que é hora dependente, mas quanto mais horas, a gente vai conseguindo mais benefícios com o CPAP a longo prazo, né? O tempo que ele tiver sem o aparelho, ele está fazendo evento respiratório, né? Essa questão das 4 horas é uma questão muito interessante. Eu abordo isso na minha consulta inicial, a questão de ser uma métrica para a disponibilização dos recursos pelo Medicare,
né? E que a gente sabe que o benefício é tempo dependente. Mas, Sofia, a gente também sabe que usar pouco é melhor do que não usar nada. Com certeza. Então, com certeza. Eu acho que isso daí também tem que ser trabalhado, principalmente naqueles pacientes que são mais ansiosos, porque a pessoa pode acabar desistindo da terapia porque não consegue aquela métrica, que é considerada mínima, entendeu? Importante e você tem que dar feedback positivo para o teu paciente, mesmo se inicialmente ele estiver usando pouco tempo, mas se ele estiver com regularidade. Isso é uma coisa que eu aponto bastante. Não se preocupe nesse primeiro momento, a gente sabe que o benefício é tempo dependente, mas não se preocupe nesse primeiro momento se você não conseguir dormir a noite inteira, porque não é para ser uma tortura, é para ser um tratamento que vai ser incorporado na tua vida. O que você precisa ter é a disciplina de colocar o CPAP todas as noites. E aí, o que eu tenho percebido? A pessoa vai usando até que chega uma noite que ela se entrega, ela começa a Vira dormir chave, a noite inteira. Entendeu? Eu gosto. Se você ficar dando feedback negativo, não, mas olha, é pouco tempo de uso, não sei o que. A pessoa pode se sentir tão mal que pode ser uma justificativa de abandono terapêutico. Então, o que você tem que pensar? Aquela pessoa, geralmente, eu tenho pacientes de todas as idades, mas geralmente, assim, na faixa de 50, 60 anos. Quanto tempo da vida dela ela tá dormindo sem o CPAP? Exato. Né? Então, tem que ter um processo de desensibilização. É você ficar exposto a um estímulo até o momento que você não percebe mais esse estímulo. Que se torne algo natural. Que se torne algo natural. Então, dá a mão para o teu paciente e acompanha ele nesse processo. Se estabelecer prazos, metas muito rígidas inicialmente, né? Mas dando sempre um feedback positivo, que naturalmente a pessoa vai acabar conduzindo isso por mais tempo. E nesse processo você está ajudando, você está acompanhando, você está entendendo as limitações. Então, o que é importante? Regularidade. E eu falo isso. Vários estudos mostram que se usa o CPAP um dia, 2 dias não, depois usa outro dia, nunca vai se adaptar. Começasse do zero sempre, Exatamente, porque é de sensibilização. E toda hora você está colocando estímulo, você não está desensibilizado, você vai sentir fluxo de ar, você vai sentir máscara, tudo. Então, essas nuances da adaptação são muito interessantes. Então é mais um ponto aí que corrobora com o que a gente falou agora há pouco. Não tem receita de bolo, não tem como ter um protocolo de um período de desensibilização, de adaptação e muitas vezes até nem de titulação ali. Porque muitas vezes a titulação que a gente consegue fazer hoje à distância, com telemonitoramento, você está fazendo uma desensibilização junto. Exatamente. E o paciente precisa desse apoio, né? Exatamente. É óbvio que a métrica tem que ser a noite toda. Exatamente. Mas isso pode ser a longo prazo. Você tem que ter a disponibilidade e a disposição para acompanhar o seu paciente. Você está nessa área, você tem que ter isso. Exato. Assim, a grande maioria dos pacientes, em torno de um mês, vai ter uma adaptação. Eu diria que a grande maioria, a grande maioria. Mas eu já tive pacientes que levaram 6 meses para se adaptar. E tá tudo bem. E estão super bem adaptados hoje. Estão super bem adaptados, né? Foi o tempo da pessoa. E você tem que ter essa disponibilidade e essa disposição para entender as características individuais. E porque cada pessoa, ela tem uma percepção do tratamento. Eu tive uma paciente, uma senhorinha, que ela demorou 30 dias para conseguir, para ter coragem, que ela estava tão insegura de ter a primeira noite com o aparelho. Então a gente foi 30 dias, a senhora vai usar 2 horas, e a gente foi deslocando essas 2 horas para começar a chegar perto do horário de dormir. E quando chegou lá pro 30º, começo do 2º mês, ela virou a noite e nem percebeu. Mas ninguém atropelou o sentimento dela ali de medo, né? A insegurança dela. Exatamente. Então, é esse respeito, né? É um respeito pelo paciente. E, novamente, entendendo os medos, porque a gente que está nessa área, para nós é tudo normal, é tudo tranquilo. Mas aquela pessoa está vindo para um mundo completamente diferente. E, às vezes, os medos são coisas inimagináveis. Como, por exemplo, achar que
se acabar a luz de noite, eu vou morrer com o CPAP. Exatamente. Né? Isso... Se você não está próximo, você nunca vai entender que esse medo existe. Né? Então, é importante. Eu acho que o profissional que acompanha, pensando num sistema privado, numa consulta particular, por exemplo, o seu conhecimento, a sua atenção, ela tem um valor. Muitas vezes você calcula um valor errado porque você esquece de embutir essa atenção e se torna algo não sustentável para o seu consultório. E aí você acaba deixando a atenção de lado. Então, até saber calcular esse valor é necessário para o bem do seu paciente a longo prazo, né? Não, com certeza. Aí entra numa outra questão que eu acho que a gente tem uma falha muito grande nas formações do profissional de saúde, que é uma falta de uma matéria de gerenciamento de consultório, gerenciamento do valor do seu próprio trabalho. Exato. Eu vejo muitos profissionais com dificuldade de cobrar, com dificuldade de colocar preço no trabalho, né? Então, a gente entra aí numa seara que, na parte de educação... Isso, a pessoa, ela muitas vezes adquire a longo prazo, só quando não adquire, né? Exatamente, exatamente. O Virgem, você falou da importância da escolha da máscara pro paciente, e a gente sabe o quanto, de fato, uma máscara ela é essencial para o tratamento dar certo aí a longo prazo, né? Tem algum critério que você utiliza? Como que você define? Que isso é uma dúvida de muita gente. A gente tem máscaras pillow, né? As almofadas intranasais, máscaras nasais que podem ser sobre o nariz, sob o nariz, tem máscaras oronasais. Como que você define a melhor indicação para o seu paciente e chega num modelo específico? Tá. Desde 2015, é orientação da Academia Americana do Sono, 2015, né? Mais ou menos isso. Que a primeira interface de escolha seja uma máscara nasal. Né? Por que isso? Porque vários estudos durante aquele período mostraram que muitas vezes, quando você usa uma máscara oronasal, existe um conflito de pressões entrando pela boca e pelo nariz, e essas pressões podem se anular e não sustentar a via aérea aberta durante o sono. Então, isso foi mostrado, mas a gente sabe também que existem pacientes que ficam muito bem com uma máscara oronasal. Então, apesar de existir essa regra, né, essa orientação, não é uma regra, mais uma vez, avaliar as características individuais de cada paciente, não simplesmente jogar uma máscara oronasal como uma máscara que nunca vai ser utilizada, porque a gente sabe na prática clínica que tem pessoas que se beneficiam, mas eu sempre procuro, num primeiro momento, iniciar a terapia com uma máscara em que a rota vai ser nasal. Se eu vou escolher uma máscara nasal, daquela mais tradicional, que fica ao redor do nariz, ou uma pillow, vai depender de algumas questões. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem bigode, eu vou optar por uma interface, uma máscara, que ela tem um contato mais próximo com a abertura do nariz, para eu poder entregar esse ar de uma forma que evite vazamentos. Porque se eu colocar uma máscara nasal no bigode aqui, eu não vou ter o contato com a pele, né, por conta dos pelos, e eu vou ter mais vazamento. Se a pessoa eu tenho percebido também que pacientes que têm desvio de septo, eles têm um conforto melhor com a máscara pillow, que entrega o ar, ele ajuda a estabilizar a abertura do nariz e as válvulas nasais, então isso também traz mais conforto para o paciente. Eu vou entender também a dificuldade ou facilidade do paciente de colocar ou tirar a máscara. Então, eu não vou colocar uma máscara que tem um monte de fecho numa pessoa que tem uma dificuldade ou cognitiva ou de coordenação, né, que vai ser mais difícil o uso dessa interface. Geralmente, hoje, eu tenho percebido que as pessoas têm preferido muito as máscaras com conexão no alto da cabeça, porque isso dá mais liberdade, não tem aquele a traqueia aqui na frente. Se é uma pessoa que se movimenta muito à noite e que tem uma probabilidade maior de retirar a interface, a máscara, eu vou buscar uma máscara que ela tenha uma fixação
melhor. Então, por exemplo, a N20 é uma máscara que ela tem uma boa fixação, então a pessoa dificilmente consegue tirar aquela máscara durante a noite. Então, são essas considerações que eu vou ter. Com relação à abertura de boca, escape de ar pela boca, o que acontece que eu percebo na minha prática clínica e que vários colegas percebem também? Que a pessoa que tem apneia do sono, muitas vezes ela acaba utilizando o recurso de respiração oral durante a noite para tentar respirar. É a mesma coisa, você tá correndo, começa a ficar cansado, você faz o quê? Você abre a boca, claro, até né? Não tá entrando ar, você abre a boca para respirar. Paciente com apneia do sono, é a mesma coisa. Então ele começa a ter uma disfunção nessa musculatura, uma maior dificuldade do fechamento da boca durante o sono. Com a rota nasal, o fluxo de ar que entra pelo nariz, ele acaba empurrando a base da língua e o palato mole, que é a úvula, contra o céu da boca. E isso faz uma vedação natural. Esses pacientes, eles podem apresentar um pouquinho mais de vazamento pela boca no início da semana, no início do uso do aparelho, mas depois de 1, 2, 3 meses, você vai percebendo que esse comportamento ele vai diminuindo muito. Mas tem mais do que isso. Nesse período, existem outros profissionais da área do sono que têm me ajudado muito. Eu tenho muitas vezes encaminhado o paciente para fonoaudióloga, especialista em distúrbios respiratórios do sono. Trabalho multidisciplinar. Para fazer uma reeducação dessa musculatura para ajudar no controle. Ah, Vivian, mas por que você está fazendo tudo isso e você já não coloca uma máscara oronasal nessa pessoa? Porque vários estudos mostram... Inclusive a Vivian tem estudos mostrando sobre isso. Que com uma máscara oronasal você tem um vazamento menor, porque você tem... com uma máscara oronasal você tem um vazamento maior. Quanto maior a área de contato da máscara, maior a probabilidade de vazamento e desconforto para o paciente, e existe essa questão da anulação e da sustentação não tão eficaz quanto é pela rota nasal. E estudos mostram também que com uma máscara oronasal, normalmente você precisa de uma pressão de CPAP mais alta. Isso pode gerar mais desconforto. Então, eu tento todo o possível para manter aquele paciente com uma máscara e rota nasal antes de mudar eventualmente esse paciente para uma máscara oronasal. Pode até ser tentada no meio do caminho, mas pela minha experiência, eles preferem a máscara nasal, né? Nasal. Eu acho que, de novo, com o advento do telemonitoramento, aqui no Brasil de 2015 para frente, a gente conseguiu, entre aspas, ver esse paciente mais de perto, com mais frequência, e muitas vezes a gente percebeu que estava usando pressões mais altas do que precisava, porque antes como que era? O programa volta daqui um mês, senhor. E aí já era uma seleção natural de quem ia voltar ou não, né? E você já conseguindo ver no dia seguinte, na primeira semana, e fazendo esses ajustes, a gente conseguiu diminuir a pressão. Então, muitas vezes, eu costumo dizer assim, ó, pressão baixa demais para o paciente específico pode atrapalhar, mas pressões altas demais... Também a gente vai abrir a boca e pode atrapalhar também. Exatamente, com certeza. E você sabe que no próprio monitoramento remoto a gente hoje já consegue ter uma boa ideia se o vazamento é pela boca. Tem um trabalho de uma colega nossa, Érica, que é fonoaudióloga. Ela acabou de publicar, não foi? Isso, legal. Mostrando que existem padrões no gráfico de fuga do monitoramento remoto que eles expressam uma probabilidade muito grande daquele vazamento ser pela boca e não ser um vazamento pela máscara. A gente consegue ver isso na avaliação das curvas de fluxo respiratório, tem um traçado característico exalatório que mostra isso, mas pelo monitoramento remoto a gente consegue ter uma boa pista. Fantástico. A Érica é uma fono excelente, a Érica Matsumata, né? E esse estudo veio para somar aí, para trazer a importância de conhecer os dados do telemonitoramento, porque saber como interpretar, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, Vivian, e um ponto bom que a gente trouxe. O que é percentil 95? O que é mediana? Como eu interpreto? Para que eu uso? Então, vale aprofundar nisso antes de você começar a atender o paciente, com certeza, né? Com certeza. São conceitos estatísticos muito importantes, assim, você nunca pode
avaliar o percentil 95 sozinho, sem olhar a mediana para entender o comportamento. Se você tem uma disparidade muito grande desses valores, seja em pressão, seja em fuga, significa que aquele comportamento, por exemplo, de uma fuga, não é ao longo da noite, né? Não é durante a noite inteira. Se tem uma disparidade muito grande na mediana e no percentil. Pode ser num momento específico. Aí, será que não é por conta de um posicionamento? Exato. A pessoa virou de barriga para cima, aconteceu mais escape, tem mais ação da gravidade sobre a base da língua, tem mais escape pela boca. Então, associar a terapia posicional também. Hoje tem muita gente trabalhando com relação a essa questão do posicionamento também do paciente. Então, é um trabalho multidisciplinar. Com certeza. Né? É um trabalho muito bonito, multidisciplinar, e a gente tem ferramentas maravilhosas para poder acompanhar, né? E fazer esse trabalho de detetive para identificar o que está acontecendo, sempre beneficiando o paciente. Perfeito. E o telemonitoramento, então, hoje é aquilo que a gente não pode mais viver sem com esse paciente. Como eu falei, não. Mas eu quero trazer também que a Vivian, ela é a pessoa que a gente pode considerar a referência em curvas de fluxo de alta resolução aqui no Brasil. E se hoje essas curvas são tão faladas, é graças à expertise da Vivian e como ela ensinou tão bem para todas as pessoas. Então, utilizando, por exemplo, quando que a gente pensa em sair do AirView e ir para um software, para o Rescan, por exemplo, para a gente ter acesso a essas curvas de fluxo de alta resolução? Normalmente casos desafiadores. Então, casos desafiadores, a curva de fluxo é um excelente instrumento para ajudar a identificar o que está acontecendo. Então, eu consigo ver um padrão respiratório normal, eu consigo ver uma limitação que não necessariamente vai aparecer nos dados de telemonitoramento, eu consigo inferir se aqueles eventos estão acontecendo, as hipopneias, por exemplo, por uma característica central ou não obstrutiva, eu consigo ver se o vazamento é pela boca ou não, eu consigo acompanhar, por exemplo, um paciente que está fazendo um controle do vazamento pela boca com o uso do CPAP, com uma fono, com terapia miofuncional, na curva de fluxo eu consigo acompanhar se essa melhora do paciente. Então, são casos, assim, principalmente nos desafiadores. Mas eu sempre recomendo os profissionais que nas visitas periódicas, quando o paciente vem no teu consultório e traz o equipamento, que pegue o cartão, dê uma olhadinha no Rescan nas últimas noites, para bater se tá tudo bem, se precisar também fazer, de repente, um ajuste fino na terapia. Então, casos desafiadores, mas eu acho que também periodicamente é muito interessante. E no começo da adaptação também te dá informações muito boas. Maravilha, Vivian, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, que eu poderia ficar horas aqui com você. É um assunto que pra gente, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente um caso clínico que o CPAP foi um divisor de águas aí para algum paciente seu. Olha, Sofia, eu tenho vários exemplos, mas eu tenho um que me emocionou bastante, porque é uma situação delicada. Uma paciente de quase 90 anos que veio no meu consultório junto com a filha dela. Sempre foi uma mulher muito ativa, com uma opinião forte, atuante, com uma capacidade de raciocínio muito boa. E ela começou a ter problemas de memória, de concentração, dificuldade de atenção. Passou por diversos profissionais que começaram a identificar como um começo de demência, faziam um tratamento para isso, até que depois de passar por vários profissionais, acabou passando por um médico que resolveu fazer uma polissonografia. E essa senhora tinha uma apneia do sono grave, uma apneia obstrutiva do sono grave. Foi encaminhada para mim. A gente começou o tratamento com o CPAP. Em 3 meses, ela teve uma mudança a nível cognitivo, intelectual, uma melhora impressionante. Ela, nos acompanhamentos dela, ela volta para mim
muito agradecida, porque ela continua atuante no mundo, ela continua fazendo as coisas, participando da família, né, usufruindo, né, da vida que ela tem, né, e que é preciosa, né, e isso foi uma coisa que me sensibilizou muito, porque às vezes as pessoas colocam alguns preconceitos. Pela idade, né, principalmente. pela idade, né? Assim, não, né, já tem quase 90 anos, né, não vai fazer diferença e não sei o quê. E a gente está privando uma pessoa de continuar vivendo. Com qualidade de vida, com né? qualidade de vida. Então, esse foi um exemplo que me marcou demais. Eu acho tão legal esse ponto, porque é um conceito aqui pra gente pensar que corte de idade, não existe isso pra gente pensar em indicação do CPAP. Exatamente. Existe em nível de consciência, poder de decisão em conjunta ali. E o quanto isso vai melhorar a qualidade de vida com certeza. da pessoa, porque ela ainda tem uma expectativa de vida ali boa e ela precisa viver esses anos com qualidade. Com né? certeza. Maravilhoso. Vivian, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que atendem paciente com apneia do sono. Que mensagem que você pode deixar para eles, que esses profissionais eles vão utilizar da adaptação de CPAP como uma ferramenta aí com os pacientes? Gravem bem o que eu vou falar para vocês. A minha mensagem é uma palavra: empatia. Tenha empatia pelo seu paciente, entenda a dor dele. Aquela pessoa tá vindo para você, não é porque ela tá feliz, ela quer a melhor coisa do mundo. Usar um CPAP implica mudança. Você tem o cuidado com o aparelho, o equipamento que você vai levar para a viagem, tem a questão social do tratamento. Ela tá vindo ali porque ela tem uma dor. E essa dor precisa ser respeitada. Então, com empatia, você consegue entender a dor do outro e você vai conseguir ser um profissional muito melhor. Então, acima de tudo, empatia. Tem a questão de conhecimento, disponibilidade de tempo, tudo isso que a gente conversou hoje, mas acima de tudo, empatia. E para o profissional de saúde, que ele não é especialista em sono, o que você gostaria que ele soubesse do impacto real do CPAP na prática clínica? Para o profissional de saúde que não é da área do sono, por favor, coloquem a avaliação do sono no check-up anual dos seus pacientes. Eu acho que isso é fundamental. Existem pessoas que estão sendo tratadas quando a causa do problema não está sendo resolvida. Então, começa a entrar a medicação daqui, dali, terapêuticas e tal, mas a causa do problema não está sendo solucionada. Então, eu acho que ver o sono do paciente, isso é extremamente importante. A gente tem a opção do CPAP, a gente sabe que o CPAP é o tratamento padrão ouro, mas existem outros tratamentos também para distúrbios respiratórios do sono. Então, avaliem o sono dos seus pacientes. Vai fazer uma mudança enorme na vida deles. Vivian, eu quero te agradecer imensamente por esse papo, por esse momento, que foi com certeza uma aula para mim, uma aula para todos que estão assistindo aqui. Eu quero convidar vocês a seguir a nossa rede social, @ResmedHCP, e no nosso YouTube, Resmed Brasil. E Vivian, como é que as pessoas te encontram? Como é que você está ativa nas redes sociais? Sofia, eu estou com um projeto social muito bacana, que é a Escola de CPAP. Então, eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, como @Escola de CPAP, tudo junto. CPAP é CPAP, e é um projeto diferente, onde eu estou buscando trazer para o público leigo, para as pessoas que não são da área de saúde, mas que eventualmente ou têm distúrbio respiratório do sono, ou conhece alguém que tem, informações sobre esse distúrbio ou sobre o tratamento, de uma forma muito leve e divertida. Então, é uma linguagem que eu encontrei para atingir essas pessoas com o coração mesmo, né? E para que tenham maior consciência a respeito desses problemas de sono. Então, vocês podem me encontrar no @Escola de CPAP, divulguem, que vai ser muito bacana ter todos vocês participando da minha escola. Maravilha, Vivian. Obrigada, então, pela sua audiência até aqui e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.